12, 7 a 11, eu convido a ler comigo. Assim está escrito, leamos: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Vamos orar mais uma vez? Senhor, venha ao nosso socorro, ilumina-nos, abra as nossas mentes, alimenta o nosso coração com aquilo que realmente é do Senhor, com aquilo que realmente precisa ser enfatizado, buscado e que realmente transforma a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós encontramos aí dentro dos dons espirituais, que é o nosso tema, né? Aí possivelmente fechando hoje, mas se não der a gente fecha em outra quarta-feira. Mas você tem toda a liberdade de perguntar, de participar, de contribuir também. Fique bem à vontade, é só você solicitar, se você quiser usar o microfone, ou que eu repita o que você disse aqui, mas para a gente trabalhar junto neste assunto, né? Nesse assunto. É importante a gente entender que tem alguns assuntos doutrinários que eles não são primordiais para a salvação, que a essência pode ser a mesma e a forma pode ser diferente. E, infelizmente, o que mais nós temos observado são brigas por causa das formas, e não por causa da essência ou dos princípios estabelecidos, né? Vamos citar um exemplo aqui do culto. O culto tem que ser mais em silêncio. Não, o culto tem que ser gritado, porque senão não tem poder. Aí fica brigando-se pela maneira de se expressar e esquece que pode ter pessoas fiéis a Deus que não abre a sua boca para soltar uma palavra em voz audível no culto, e pode ter pessoas fiéis a Deus que expressam seu louvor a Deus em voz audível, até mais forte, com mais intensidade, como também pode ter pessoas que estão muito distantes de Deus, que são aparentemente fervorosas nos gritos, e pode ter também pessoas que não são fervorosas a Deus, fiéis a Deus, no seu silêncio. Então, a questão da forma, a gente precisa entender bem isso. A gente precisa buscar mais e nos preocupar mais com a forma, com a teologia, com a doutrina que se é anunciada, pregada e discutida. Nós precisamos nos ater mais nisso. Os dons espirituais sempre apresentam, na história, diversidades interpretativas. Não há um consenso, uma anuência plena num só contexto, em alguns ou em variados dons, e, como já disse, há até mesmo no mesmo grupo reformado, ou no grupo de teólogos pentecostais, há divergências. E o que eu preciso fortalecer com os irmãos, que o objetivo de Paulo aqui no capítulo 12 não é tratar simplesmente o dom, mas tratar os dons como sendo do Senhor e a importância dele na igreja. Então vamos para discutirmos aqui os dons. No versículo 7 ele já fala que essa questão dos dons é a manifestação do Espírito. E este dom evidencia o Espírito Santo para um fim proveitoso, e ele já trata
dessa finalidade, visando a um fim proveitoso. Não é uma questão de medir forças, não é uma questão de medir espiritualidade, não é uma questão de ser mais poderoso ou menos poderoso. É uma questão que Deus deu, o Espírito Santo distribui, Ele distribui a cada um conforme lhe apraz. Todos os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito, são espirituais, então a essência é a mesma, a origem é a mesma e a finalidade é a mesma. Enquanto devíamos nos preocuparmos muito mais no que diz respeito a essa busca da edificação da igreja, do temor e tremor pela essência do dom e pela origem do dom, a gente fica buscando mais aquele dom que evidencia uma aparente espiritualidade. Outra coisa que a gente tem que falar aqui, antes mesmo da gente continuar, que há uma diferença entre você nascer com certos talentos e dons espirituais. Não tem nada a ver a sua disposição talentosa, dada a você no seu nascimento por Deus, com os dons espirituais. Os dons espirituais só são oferecidos àqueles que são salvos. Então você tem muitas pessoas inteligentes, capacitadas e que são ímpias, e que são bons profissionais, até mesmo para diagnosticar em vários sentidos e aspectos problemas que os outros não conseguem, mas isto é tratado como um talento, como algo que Deus lhe deu quando ele nasceu, mas não como um dom espiritual. O dom espiritual, ele é dado aos crentes com a finalidade da edificação da igreja. E é isso que Paulo trabalha o tempo todo aqui. Então, uma coisa é o talento, uma coisa é o dom espiritual. Vamos então para o versículo 8 e vamos começar, por favor. Aí já é uma outra questão. Deus pode fazer e usar um talento, mas, vamos lembrar, ele será diferente do talento. Porque Deus pode, dentro de uma habilidade, vamos lembrar aqui, porque aqui ele está tratando o dom como uma manifestação especial para determinado fim. Então, Deus pode, creio, mas ele dará algo mais especial, mais envolvente, mais direto, quem sabe, vamos pensar aqui no momento de rapidez. Se a pessoa sempre gastou uma semana para descobrir um negócio difícil, ele descobrirá mais rápido. É só uma hipótese aqui, certo? Mas uma coisa são dons naturais, que você nasce, outros são dons espirituais. Mas creio sim que Deus pode usar uma habilidade e aplicar um dom sobre aquela habilidade para algo especial. Vamos então, versículo 8, aqui nós temos 2 dons. Vou dizer uma coisa para vocês, já começa com essa dificuldade. O que significa palavra de sabedoria e palavra de conhecimento? Veja bem, Paulo não diz sabedoria, conhecimento. Ele diz palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Então vamos para o primeiro, sabedoria. Eu entendo, com respeito às diversidades, que este dom, então, não é apenas uma capacidade mental que a pessoa nasceu com ela, mas o Espírito Santo lhe concede no momento certo.
o discernimento de assuntos ou situações difíceis. A gente precisa entender que Paulo está tratando desses dons com uma igreja problemática. Uma igreja que abusava do uso destes dons. Se você observar, em poucos outros momentos, Paulo trata da lista dos dons espirituais. Onde ele gastou muito mais tempo, está aqui no capítulo 12, depois ele repete a lista no versículos 8, 9 e 10, depois ele repete a lista de dons no versículo 28 do mesmo capítulo, depois ele gasta o capítulo 13 para falar de algo que embasa os dons, e depois ele trabalha o versículo 14, mais precisamente em 2 dons, que é o da profecia e de línguas. A questão é, a gente não pode pegar as instruções simplesmente por si só, mas temos que vê-las dentro de um contexto de problemas que estão surgindo, problemas que estão ocorrendo, e ali, então a escrita é para resolver problemas e não simplesmente para explicar ou para trazer ao conhecimento do povo, até porque as demais epístolas você praticamente não tem esses assuntos tratados. Ele fala sobre os dons em Efésios, faz uma lista também, mas ele está tratando muito mais no sentido de instrução lá do que resolvendo um problema, como no caso aqui de Corinto. Então você precisa entender que esse texto de Corinto, ele pega dentro de problemas. E agora ele vai trabalhar essa questão. Então a questão da sabedoria, eu entendo como uma facilidade. Eu conheço pessoas que chegaram a determinadas situações, os que estavam ali eram crentes do mesmo jeito, ou até mais crentes do que aquela pessoa, e aquelas pessoas, por exemplo, vou dar o exemplo disso, estavam liberando um homem que aparentemente tinha sido liberto de um demônio. E aquela pessoa chegou e observou que aquele demônio não havia saído, ele estava simplesmente enganando. Esse discernimento, eu entendo esse discernimento também nesse sentido. Assuntos difíceis, teológicos, tem pessoas que recebem esse dom. Olha, eu sei que para o meio neopentecostal a palavra Calvino é algo ruim, é péssimo. Mas você tem homens lá do tempo como o próprio Lutero, o próprio Calvino, John Knox, homens que eram muito tementes a Deus. Se você olhar, por exemplo, George Whitefield, pessoas que eram habilitadas dentro de uma busca de um conhecimento e que tinham, Joe Owen, capazes de discernir com base bem espiritual e racional, numa interpretação, não à luz de uma emoção. Nós temos 2 perigos hoje na igreja. Os neopentecostais, que tudo é na emoção, e nós temos os ultra-tradicionais, que também ficam no outro extremo e que não aceitam discutir plausivelmente, só leva para o lado da razão. Mas esses homens eram homens muito sérios e que tinham uma capacidade de discernimento de questões doutrinárias. João Calvino, por exemplo, é um homem que foi usado por Deus para normatizar a questão da reforma com as questões doutrinárias. Então, para mim, sabedoria envolve esse discernimento no momento certo de assuntos difíceis ou situações difíceis, que talvez a outra pessoa que não tenha esse dom não terá esse discernimento.
Mas e conhecimento, não é a mesma coisa? Bom, parece que não, porque senão Paulo não falaria palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Para muitos teólogos sérios aí, a questão da palavra do conhecimento seria a facilidade de sabedoria de discernir, de conhecimento de expor, de trazer com clareza aquele assunto difícil, fazê-lo tornar mais fácil. Há este consenso em muitos bons teólogos, respeitados pela sua fidelidade a Deus. Então seria dom de conhecimento, de sabedoria, um dom recebido do Senhor para discernir assuntos ou situações difíceis, que talvez não seria dado a outras pessoas, e o de conhecimento, aquele de passar essas informações de forma tranquila, de forma simples, que todos possam compreender. Alguma dúvida? Muitas, né? Eu também. Oi. Vamos pensar que os dons espirituais são usados para a edificação da igreja. Então eles são mais envolvidos com a igreja, a não ser que esse acontecimento também envolverá as questões da igreja. Ok? Porque é por isso que eu estou falando aqui, irmãos, é muito difícil você bater o martelo e simplesmente isto, porque são coisas melindrosas, e que se você falar comigo é isso, eu terei argumento contra você. Se você falar que não é, eu também terei argumento, porque Paulo não se preocupou em deixar assim, essa não era a preocupação dele, né? Porque eles viviam no tempo do exercício deste dom com mais tranquilidade. Ok? Discerne. Você fala comigo, por exemplo, assim, escuta, como é o primeiro que leu lá na Bíblia assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem um só Deus. Deus deu o dom a uma pessoa para discernir essa doutrina que é mais difícil. Então ele conseguiu dar uma definição dessa doutrina. Dom de conhecimento, ele consegue explicar para você este acontecimento de uma maneira, uma linguagem mais simples que você entenda com facilidade. Isto é, eu estou seguindo aqui alguns teólogos e que eu concordo com eles, mas muitos discordam de mim, outros teólogos discordam de mim, e eu sou obrigado a ficar só com a minha informação aqui. Tá bom? Ok? Versículo 9. Preste atenção como ficou mais complicado também aqui. Há outro no mesmo espírito a fé. E há outro no mesmo espírito dons de curar. Se ele está tratando aqui de dons espirituais, seria a fé salvífica? Se dons alguns têm, outros não. A fé aqui é a fé de salvação, ou é uma fé direcionada para determinado fim? Bom, neste caso, pelo menos todos os teólogos que eu li, todos eles, reformados, os que eu li, reformados e pentecostais, todos eles atribuem essa fé a uma fé diferente, que não é aquela fé, eu creio em Jesus, em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo para a salvação. Não é essa fé. É a fé que Deus dá para a realização, e aí vem logo em seguida a questão da cura. São duas coisas também aqui no versículo 9. Então, é uma fé diferenciada para uma situação. Mas pode isso acontecer? Vamos lá para Romanos 12. Romanos 12, versículo 3.
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E agora ele vai dar uma lista de dons. Então a fé é uma fé especial para alguma situação, como por exemplo uma questão de cura, ou até mesmo numa operação de milagres, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é um outro dom. A cura, ela não está dizendo da cura que você foi no médico, o médico receitou um medicamento, você tomou o medicamento, você foi curado. Foi Deus que lhe curou? Foi. Mas não é esse o dom da cura. O dom da cura é um agir sobrenatural, mesmo que às vezes se use o medicamento. Mas ele é sobrenatural. Ele é acima de. Um casal amigo nosso lá de Minas, casado há 20 anos, tentaram filho e não conseguiram. Com 20 anos de casados, resolveram fazer o tratamento para inseminação artificial. E o médico, então, depois de avaliar, disse para a esposa dele, para a esposa do rapaz, o seguinte: eu não vou querer tomar o dinheiro de vocês, porque nem dessa forma você consegue engravidar, dado ao estado dos seus ovários, né? Dos seus ovários. E ela disse uma palavra para o médico: doutor, a ciência não pode, mas Deus pode, né? Ela falou assim e foi para casa. Chegou em casa, tinha sintomas, fez o teste e estava grávida. O rapaz está lá com uns 15, 18, sei lá. Está com quanto? Está com 8 anos. Menor, errei só por 10. Errei só por 10. Bom, eu estou com 53. Se eu falar que eu estou com 43, errei só por 10 também, né? Depende está com 8 anos. 8 anos. Então, assim, foi tão espetacular o que aconteceu, que a médica que fez o parto pediu autorização para filmar, para ir para congresso, para discutir, porque é impossível o que aconteceu. Então, só Deus pode fazer. Então, essa cura também é uma cura que vem de uma forma diferente, é o dom da cura. Ok? Vamos lá, versículo 10. Há outro, operações de milagres, ou poder de operar. Operações de milagres. Qual a diferença dom de curas para o dom de operação de milagres? É outro assunto também que não é muito fácil tratar. Mas crê-se que um diz respeito, então, à cura física, né, das pessoas, e o outro a manifestações de sinais, prodígios, como, por exemplo, abrir o mar, como, por exemplo, parar uma tempestade, ou aí João Calvino ele tem uma interpretação, ele diz que ele é quedado a pensar nos dons exercidos para parar, para interromper o poder de Satanás sobre a vida de pessoas, né? E ele cita, inclusive, Ananias e Safira, quando Pedro usou da sua autoridade com a palavra de amaldiçoando a obra de Satanás. Então, isso seria o poder dado sobre um poder que está sendo exercido. Por isso, então, a questão dos milagres. Aí vem o outro que também é muito discutido, a questão da profecia. É muito interessante a gente observar essa questão da profecia, dado ao que nós temos visto hoje. Profetas e profetisas que levantam e são carregados de misticismos dentro das igrejas e que defendem ou carregam ou que operam sobre as outras pessoas um poder gigantesco, porque são os adivinhadores do futuro.
Agora vamos pensar nessa visão. Você tem um estilo de profeta no Antigo Testamento e você tem um outro estilo de profeta no Novo Testamento. Você tem um estilo de profeta que é inspirado. Daí então, tudo o que ele fala não pode ser questionado, porque ele fala direto de Deus. E você tem o profeta que é levado e chamado, que é usado, diz o apóstolo Paulo, para consolar, para confortar, para edificar a igreja. No Novo Testamento, você tem os apóstolos que têm sobre si a responsabilidade da doutrinação da igreja, a fundamentação da igreja. Mateus 16, Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu acho que é o versículo 19 que vai dizer assim: eu te darei o quê? As chaves dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra será sido desligado no céu. Por isso, e por esta afirmação, a Igreja Católica Romana tem Pedro como o primeiro Papa. Então ele tem o poder de abrir o céu ou fechar o céu, e os outros papas também são carregados do mesmo poder. No entanto, se você observar a visão, a ação de Pedro, veja bem, Pedro estava em Atos 2, junto com os 120, quando o Pentecostes aconteceu, quando o Espírito Santo desceu, quando houve a manifestação do Espírito Santo sobre os que ali estavam, judeus. Pedro foi quem abriu aos samaritanos, que ele levou a palavra, falou sobre o Espírito Santo, e houve também a manifestação do Pentecostes sobre eles. Pedro foi quem também foi aos gentios, e ali pregou a eles e desceu sobre eles o Espírito Santo. Não são Pentecoste e Pentecoste. É como uma enchente que cai a água e ela vai correndo e deixando o seu efeito. Tinha essas três classes representadas: judeus, meio-judeus e não-judeus. Quando o Espírito Santo vem, Pedro é o escolhido por Jesus para que, como se fosse abrir o evangelho aos judeus, abrir o evangelho aos meios judeus, que são samaritanos, e abrir o evangelho aos gentios. Embora Paulo seja chamado o apóstolo dos gentios, mas foi Pedro que estava lá quando manifestou a descida do Espírito Santo. O profeta, ele só é profeta no contexto do Antigo Testamento, falar direto de Deus, como os apóstolos, ali no Novo Testamento. Então você tem, como você tem dois tipos de profetas, então você tem o profeta do Antigo Testamento e você tem o profeta do Novo Testamento. E hoje podemos ter as nossas profecias relacionadas à exposição das Sagradas Escrituras, como também você tem o apóstolo que é tratado nos 12, como você tem um sentido genérico apenas de mensageiro, que é também registrado como apóstolo. Está lá em Filipenses 2, é isso, Natanael? Filipenses 2, 25, eu estava conversando sobre isso. Lá o termo para mensageiro é apóstolo, mas é um termo secundário. Por que eu afirmo que é secundário? Por duas razões. A primeira razão é que quando foram colocar alguém para
estar no lugar de Judas, ou seja, não podia ficar vago, tinha que completar. Qual que foi a exigência para que fosse apóstolo? Testemunha ocular que presenciou todas as coisas até a morte e ressurreição de Jesus. Tem que ver Jesus, tem que seguir direto de Jesus. Mas e Paulo? Paulo teve um encontro direto com Jesus. Então, por isso ele é chamado de um apóstolo fora do tempo para os gentios. Eles são os doutrinadores, seguidores ou segmento de Jesus. O profeta, dessa forma, também é aquele que fala direto de Deus. Se você falar que existe profeta hoje como aquele que falava direto de Deus, a Bíblia não pode estar fechada. A Bíblia tem que estar aberta. Se tem alguém que continua falando direto de Deus, ou como apóstolo, ou como profeta, a Bíblia, então, não parou em Apocalipse. Tem novas revelações. Mas assim como você tem esses apóstolos e profetas que eram ali reveladores diretos de Deus, a partir de Jesus e dos apóstolos, a profecia, ela se dá muito mais num contexto de uma proclamação das Sagradas Escrituras. Vou falar isso porque em Hebreus, a fala ali, a escrita ali, gramatical, e o sentido geral também, não é só gramatical, o sentido geral aponta para a finalização, para o fechamento do tempo, em Jesus, dessas profecias diretas de Deus. Por quê? Porque Jesus é a revelação plena de Deus. Ele é a essência do Todo-Poderoso. E a palavra é, nos últimos tempos nos falou aos pais pelos profetas. Nos últimos nos falou pelo Filho. Como é a profecia hoje? A profecia é dar seguimento à exposição daquilo que Cristo nos ensinou. Então, neste contexto, a questão da profecia. Eu estava ouvindo há pouco tempo, há poucos dias, e o Dr. Augusto Nicodemos, ele difere um pouquinho de algumas outras pessoas, e ele fala a respeito da diferença entre profecia e o mestre, o profeta e o mestre. Ele diz que o mestre é isso aqui, aquilo que eu estava estudando e fui anotando. E uma profecia, no contexto atual da palavra, né, que é mais secundário, seria uma questão de você ser lembrado pelo Espírito Santo, no momento da pregação, de uma coisa bíblica central, importante para o texto e para a igreja, que você não tinha registrado ou anotado. Ele tem essa visão. Não estou dizendo que concordo com ele, mas estou dizendo para vocês que ele pensa dessa forma. Mas o que eu estou para dizer para você é o seguinte: se houver profetas do mesmo jeito, falando direto de Deus, nós não podemos então fechar a palavra de Deus. Mas lá nos Concombas, o Ronaldo Lidório profetizou. Aconteceu. Olha, se você olhar, pode ter acontecido uma causa especial. E aí, então, mas Ronaldo, ou seja, quem foi, tem que ter feito pelas Sagradas Escrituras. Ele não pode fazer contrário às Sagradas Escrituras. Tem que estar aqui, tem que estar contido aqui. Ele não está trazendo uma informação nova para aquele povo, mas a informação já estava revelada aqui. Não é uma revelação vinda agora direto. Paulo, por exemplo, teve revelações que ele disse: não posso revelar para vocês agora. Fui ao céu. Tem uma mulher aí, um tal de pastor aí, que foi arrebatada, fez um ponto em Canadá, foi ao céu, depois foi ao inferno e viu isso, viu aquilo outro. Né? O problema é que tem seguidores. Tem seguidores. Então você tem essa operação de milagres que
eu sou quedado à linha de que é um poder para frear, parar, tirar o poder de Satanás nas manifestações. E você tem essa questão da profecia, que se dá muito mais num contexto relacionado à exposição sincera das Sagradas Escrituras, sendo sempre orientado pelo Espírito Santo em momentos que você, às vezes, nem sabia mais daquele texto que você não lia há muito tempo, e você é confrontado, e de repente vem à sua mente com clareza aquele texto, o livro, o capítulo, o versículo, e quase que você fala o versículo de cor, que você nem lembrava dele mais. Já aconteceu com você? Às vezes já. Pois então, pode ser. Discernimento de espíritos. O que tem de gente seguindo falsos profetas, falsos mestres, porque falta-lhes o discernimento. Conheço um jovem bonitão, belo, um jovem bonitão e belo, que foi chamado, ainda muito jovem, foi chamado para ir com outro pastor, porque tinha chegado um pastor novato no tal presbitério, e lá ele foi, e o camarada era a sensação dos jovens, revolucionário dos jovens, agradava todo mundo, parecia mais um palco de circo do que um púlpito de pregação, e o povo gostava, todo mundo ria, todo mundo se encantava. E quando saíram dali, quando ouviram pela primeira vez, saíram, aquele pastor perguntou para aquele rapaz muito jovem ainda, o que você achou? E aquele rapaz disse, não gostei. Não gostei. E o pior é que ele estava certo. O rapaz era um falso pastor, adúltero consumado e confessado, a ponto de enganar por muito tempo a sua esposa, dizendo, não, isso só acontece porque eu sou um servo santo do Senhor, e aí eu sou muito perseguido, por isso que as mulheres me procuram, eu acabo caindo. E a mulher achava que podia ficar até um tempo, depois ela foi embora, e as mulheres da igreja que ele montou, porque a igreja que presbiteriana havia disciplinado ele, disse, pode ir que a gente cuida dele aqui tranquilamente. Ele chegou nessa cidade para pastorear, ainda como igreja presbiteriana. O marido estava para Canadá e ele foi consolar a esposa. E aí nasceu Isaac. Sugestão dele, põe Isaac. Mas não é porque o marido dela veio visitá-la, não. É porque ele a visitou. Discernimento de espíritos. Que está sendo ensinado, seja numa forma tradicional, numa forma neopentecostal, isto é ou não do Espírito Santo. Esse é um dom de discernimento. Agora vamos parar por aqui, porque vamos ter que começar na próxima, porque essa aqui é a que tinha que gastar mais tempo. Vamos parar por aqui? Quarta-feira a gente encerra, porque você trabalhou muito, não trabalhou?